existe neutralidade, as plataformas, Márcio, têm desafiado as democracias mundo afora, as plataformas têm desafiado a nossa cidadania mundo afora, as plataformas têm desafiado a soberania mundo afora, mas nós temos que ir para lá, Raul. Nós temos que ir para lá e fazer a disputa. E por isso eu quero reforçar uma coisa que o presidente Edinho, a nossa direção nacional tem falado. Nós precisamos de cada um de vocês, aqui está o corpo dirigente nacional do PT, delegados e delegadas que farão a nossa campanha nos municípios, nos estados e nacionalmente. Essa convocação que nós fazemos para a adesão e a construção do Pode Espalhar, a mobilização, a convocação que nós fazemos para a gente montar em cada bairro nosso, em cada comunidade, em cada território, a nucleação junto com os porta-vozes do Lula. Nós precisamos juntar a força que nós temos nas ruas para as redes e a nossa mobilização de redes para as ruas. Por isso a gente fez o PETEC, por isso Pode Espalhar, por isso o Porta-Vozes. Não há mais, gente, divórcio entre a vida real e a vida virtual. O celular virou extensão do nosso corpo. O presidente Lula, volta e meia nessas reuniões, para de falar porque está todo mundo no celular. Eu não ligo, não. Podem ficar no celular. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Podem continuar. Mas o celular virou extensão do nosso corpo. Antigamente, o centro da família brasileira era a televisão. Nós nos reuníamos com nossos familiares, com a televisão ao centro, Fontana assistindo o jornal, assistindo a novela, assistindo o que nos interessava. Hoje em dia, a televisão virou segunda tela. Nós assistimos futebol, nós assistimos o culto, a missa, a gente assiste o jornal olhando para o celular e ouvindo a televisão. O celular não só virou extensão do nosso corpo, virou centralidade da nossa comunicação com o mundo. E, nesse sentido, nós precisamos fortalecer o Pode Espalhar. Nós precisamos fazer da rede de porta-vozes do Lula algo concreto, Okamoto, que a gente consiga dar enraizamento, que a gente consiga dar presença nacional, mas que a gente consiga ter unidade de ação. Acreditem no esforço que a nossa direção está fazendo e vai ser fundamental a gente ter capacidade de falar sobre a realidade local, é verdade, mas a gente ter unidade de ação. A extrema-direita, com um enter num teclado de celular, desculpe o termo, que o doidinho do Carlos Bolsonaro faz lá no Rio de Janeiro, e seu Nicolas, seu Gustavo e Companhia Limitada passam o dia inteiro falando a mesma coisa. Nós da esquerda, culturalmente, temos mais dificuldade de fazer isso, mas nós precisamos avançar. Você olha um grupo, a gente monitora grupos bolsonaristas, você olha o grupo bolsonarista, eles repetem a postagem o dia inteiro, porque tem gente que entrou no WhatsApp de manhã cedo, tem gente que só vai olhar de noite, tem gente que vai olhar na hora do almoço. Então eles ficam repetindo. Qual é a nossa cultura? A cultura nossa da esquerda. Alguém posta 8 horas da manhã. Alguém vai lá e posta 8h15, a gente reclama. Ei, já postou, boca de leite, não sei o que lá, blá, blá, blá. Não pode. A gente passa, a turma do Pode Espalhar, gente, analisa a pesquisa, monitoramento, a gente mobiliza a coordenação de campanha, a direção do PT, a gente forma uma pauta para aquele dia, produz um monte de conteúdo. Quando a gente dispara, o companheiro, a companheira do PT entra e diz: ó, esse rosa ficou muito clarinho, era melhor ficar mais escuro. Tira o amarelo. Nós precisamos avançar. Eu sei que nós não seremos militarizados. Eu sei que nós não seremos bitolados. Que nós somos críticos. Mas nós precisamos acreditar na campanha do presidente Lula, precisamos acreditar na direção do PT, não Pode Espalhar e no Porta-Vozes. E nós precisamos não só repostar, encaminhar, mas também produzir conteúdo nós mesmos. Se naquele dia nós estamos falando contra as emendas do orçamento secreto, nós precisamos ter coragem de abrir o celular e gravar com a nossa cara. Está aqui o companheiro Cesário que faz muito bem isso. Abre o celular, gente. Não precisa maquiagem, não precisa produção, não precisa nada. Estou dizendo, não precisa. Quem quiser pode usar. Me maqueiam, por exemplo, para fazer, não tem problema.
Aliás, para quem me viu antes gordinho e agora menos gordinho, eu estou tomando Monjaro porque eu não sou negacionista e acredito na ciência. É vacina do lado, Monjaro do outro. Todos nós temos que ser um pouquinho de Lula. Cada um de vocês é um palanque do Lula, porque na rede social de vocês, quem tem mais credibilidade é você. Fique em pé, por favor, dona Iva. Quem mais tem credibilidade na rede de dona Iva Valadares é ela. Essa é a minha mãe, a responsável por ser petista desde que nasci. Quem mais tem credibilidade na rede... É claro que é bom curtir e compartilhar o Lula, curtir e compartilhar o Pode Espalhar os conteúdos do PT. Mas nós temos que ser palanques ativos 24 horas do presidente, minha secretária Rose. Porque quem te segue, te dá crédito, acredita em você, acredita na sua opinião e vê nos seus argumentos elementos para formar a própria opinião e fazer a disputa política. Para terminar, porque Camila já está me olhando cara feia. Não há dissociação, Juan, ou Sterne, entre a rua e a rede. O que a gente faz nas redes, nós vamos precisar fazer nas ruas. O que a gente faz nas ruas, a gente precisa fazer nas redes. Mas, se eu estou dizendo que as plataformas foram feitas por agentes da direita e da extrema-direita, que os donos das plataformas, Soriano, estavam na posse de Trump, se nós estamos dizendo que a gente tem que aprender com o que fizeram em Dilma, com a Dilma, porque aconteceu antes na Primavera Árabe, aconteceu na Ucrânia, e a gente veio ouvindo esse movimento chegando na Dilma, e a gente teve pouca capacidade de segurar a barra, Fontana. Nós estamos vendo o que as plataformas estão fazendo mundo afora. Leiam o que aconteceu na Malásia ou no Nepal. Leiam o que aconteceu em Madagascar. Leiam o que fizeram na eleição argentina ou o que fizeram contra a presidenta do México. Criaram 8 milhões de perfis falsos no México, com dinheiro, com monetização, para desestruturar, desestabilizar o governo dela. E aí eles dizem que isso é parte de um movimento autônomo, legítimo, do que eles chamam de geração Z. É mentira. É mobilizado, organizado e distribuído com a anuência dessas plataformas. Se lá o ambiente vai ser assim, nós não podemos prescindir do que a gente sabe fazer melhor do que todo mundo, que é as ruas. A força das ruas precisa ir para as redes, é verdade, Raulzito. Mas somente o nosso engajamento, o engajamento da militância do PT, o engajamento daquele companheiro e daquela companheira, sabe que quando a gente escolhe o candidato, e ela ouve pela rádio ou no seu WhatsApp que vai ter o evento do PT, Fontana, sai do seu povoado, do seu distrito, pega um motoboy ou um mototáxi, com a camisa vermelha do PT, a bandeirinha no ombro, nunca foi dirigente, nunca foi vereador ou vereadora, mas vai lá, participa do nosso evento e volta e conversa com a comadre, com o compadre e argumenta olho no olho. O presidente tem falado disso. Não há inteligência artificial que supere a nossa ação militante, ou, como disse o presidente Lula, não há clique no celular que substitua o nosso olho no olho. Precisamos estar na luta digital, precisamos organizar, mas nós vamos precisar bater de porta em porta, porque o Lula não desistiu do povo brasileiro, nós não desistimos do Brasil, e se tem um instrumento político que é capaz de seguir mudando o nosso país, alterando a correlação de força, melhorando a qualidade de vida, fazendo de nós um país altivo, independente e soberano, em que aqueles que nunca tiveram voz nem vez passem a ter direitos e oportunidade no nosso país. Esse instrumento se chama Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Que viva o povo brasileiro, cooperada.